muito machista para se considerar feminista. Ah, é aquela menina que só sabe falar de sexo na internet? Ela só faz esses vídeos para agradar macho. Mulher que fala de sexo não vale nada. Só tem essa quantidade de seguidores porque ela é bonita. Se ela fosse feia, ninguém nem ia ver esses vídeos. Já pensou na quantidade de rótulos que você carrega? Pois é, às vezes tem rótulos que a gente nem faz ideia que as pessoas estão rotulando a gente. E é por isso que a Nextel me convidou hoje para falar sobre esse assunto que marca a gente pela vida toda e marca todo mundo. Sabe aquele tipo de classificação simplista que tem aquela coisa de querer englobar a gente em algum tipo de grupo para poder classificar a gente de alguma maneira? Ou até colocar a gente num certo padrão? Ou pior ainda, nos classificar pejorativamente só pelo simples motivo de que a gente não se encaixa no que é considerado socialmente aceitável. Todo mundo carrega algum tipo de rótulo e isso é desde o momento que a gente nasce. Às vezes, até quando a gente ainda tá dentro da barriga, as pessoas já começam a imaginar como que a gente vai ser, encaixar a gente em algum grupo ou em alguma classificação. Mas os primeiros a oficialmente colocar rótulo na gente são os nossos pais, né? Sempre tem aqueles pais que designam algum tipo de atividade para as crianças de acordo com o que eles acham que aquela criança está expressando. Ou então usam algumas características como maneira de nos denominar. Ela é muito chorona, vai ser daquelas mulheres super dramáticas quando ela crescer. Ai, meu filho não consegue brincar sozinho, ele vai ser um daqueles caras super dependentes que a gente vê por aí. Mas ó, cá entre nós, eu tenho certeza que ninguém faz isso por mal, né, gente? Não vamos problematizar a parada de um jeito totalmente desnecessário aqui. É só essa coisa que a gente tem de querer classificar as pessoas de acordo com a nossa vivência, porque não tem nada a ver com o outro. Daí, passado essa época dos pais, vem os rótulos da escola. Quem é que nunca foi rotulado na escola, não é mesmo? Você senta no fundão, antes mesmo das pessoas te conhecerem, os seus amigos de escola, colegas de escola, professor, professora, eles já vão achar que você é um daqueles caras indisciplinados, bagunceiros, que não gostam de estudar. Ou, se você por acaso é da sexta D, muito provavelmente as pessoas vão achar que você não é nada inteligente e não vai ser porcaria nenhuma na vida. E olha só que coisa, eu sentei no fundo a minha vida inteira, tá certo que eu meio que não gostava muito de estudar, mas eu sempre tirei notas boas, nunca fui bagunceira, nunca fiz bullying com ninguém, sempre fui amiga da garotada. Se eu for pensar direito, eu até era meio tímida até demais, poderia ter sido mais da zoeira. E olha só você aí mentalmente me perguntando por que então eu sentava no fundão, você tá nada mais, nada menos do que tentando me incluir naquele rótulo que foi dito aqui. Ninguém escapa, galera. Esse agrupamento não desejado e essa classificação feita pelo outro e baseada muitas das vezes no pouquíssimo que a pessoa conhece de você e fundamentado inteiramente nas vivências e nas experiências de vida que aquela pessoa tem, olha só que notícia horrível, vai continuar te perseguindo o resto da sua vida. Hoje, por exemplo, eu sou a menina que fala de sexo, eu sou a menina que só faz os vídeos para agradar homens, eu sou a menina que é machista demais para ser feminista, mas que é feminista demais para ser machista. E só porque eu falo sobre sexo ou sobre assuntos tabus em alguns vídeos, nem são todos os vídeos, tem muita gente que acha que eu não levo a minha profissão a sério, que eu não sou uma pessoa séria, que eu não devo ser respeitada. Só porque eu, sinceramente, tenho coragem suficiente para sentar na frente de uma câmera e falar tudo que se passa pela minha cabeça para um monte de gente que eu nem conheço. E sabe o interessante disso tudo? Nenhuma dessas classificações que eu acabei de citar aqui tem nada a ver comigo. Quem me conhece mais, quem me conhece fora dos vídeos, quem me conhece mais profundamente, sabe que nenhum desses rótulos me definem. E sabe o melhor de tudo? Nenhum desses rótulos e nenhum outro rótulo que qualquer pessoa quiser me colocar ao longo da minha vida vai me definir. Porque a única pessoa que tem o poder de definir quem eu sou eu mesma. Comentem aqui embaixo quais são os rótulos que vocês acham que mais te prejudicam. Ou melhor ainda, faz um vídeo, porque aí a gente é mais fácil de ver, o YouTube tá na onda, na crista da onda, então faz uns vídeos aí falando só sobre quais são os rótulos que você não gostaria de ter. Ou então, sei lá, se você não tem tempo para fazer um vídeo, coloca nas suas redes sociais, usa a hashtag, eu vou olhar, mas melhor do que eu olhar vai ser você expor para todas as pessoas que quem te define é você e não os rótulos.